Olá, tudo bem? O podcast CB Esportes do Correio Brasiliense tem a honra de receber dois convidados especiais, direto da Ucrânia, dois jogadores do Shakhtar Donetsk, o Marlon Gomes e o Pedrinho. A gente costuma conversar com eles sobre futebol, mas hoje a gente vai um pouco além de futebol. A gente vai falar muito sobre política internacional e sobre um evento que está chegando aqui no Brasil, que é a reunião do G20, no Rio de Janeiro, em novembro. Tem tudo a ver com a Ucrânia e com a Rússia, né? Tanto o Marlon como o Pedrinho estão numa região, no momento, uma região de guerra. E mesmo assim, eles usam futebol para levar um pouquinho de alegria ao povo que tem sofrido com essa questão, que já se arrasta há 2 anos, 8 meses e um dia. Estava fazendo os cálculos aqui, são 974 dias de conflito na região da Rússia e da Ucrânia. Eu vou só fazer um contexto para vocês da situação atual do Shakhtar Donetsk. O Shakhtar é o atual campeão ucraniano, campeão também da Copa da Ucrânia. Nessa temporada 2024-2025, o time está em 4º lugar na Premier League, como é chamado o campeonato da Ucrânia. Está nas oitavas de final da Copa da Ucrânia e já disputou 3 partidas da UEFA Champions League. Jogou contra o Bolonha, empate por 0-0, perdeu por 3-0 para a Atalanta e por 1-0 para o Arsenal. O Shakhtar hoje tem 7 jogadores. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. São 7? São 7. Sim. 7 jogadores brasileiros: Pedro Henrique, Vinícius Tobias, Marlon Gomes, está com a gente, Kevin, Pedrinho, também com a gente, o Newerton e o Eguinaldo. São esses os jogadores hoje do Shakhtar Donetsk. O Shakhtar tem jogado, a casa do Shakhtar é a Donbass Arena, belíssima arena, só que devido à guerra o Shakhtar não está podendo jogar lá. Tem jogado na Arena Lviv e em partidas internacionais na Arena Aufschalk, em Gelsenkirchen. Tá certo? É isso? Correto. Isso, correto. Tá bom. Então a gente vai começar batendo um papo sobre um evento importantíssimo que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é a reunião do G20. E lá, certamente, serão tratados 2 assuntos: a guerra entre Israel e o Hamas e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu quero fazer uma pergunta e vocês fiquem à vontade para responder. Bom, o Rio de Janeiro vai receber em novembro essa reunião do G20. O que vocês esperam desse encontro no que diz respeito especificamente aos tratados de paz aí entre a Rússia e a Ucrânia? Fique à vontade para responder na ordem que vocês quiserem. Fala aí, Pedro. O que a gente espera é que isso possa acabar o quanto antes possível, que como sempre falam, surgem sempre reuniões para tratar sobre a guerra, mas em muitas das reuniões não acaba chegando a um certo acordo, né? Porque, querendo ou não é algo tão fácil assim. Mas o que a gente acredita é que o quanto antes essas reuniões possam, de alguma forma, selar as pazes entre os países e que tudo possa ocorrer bem da melhor forma possível para que tudo isso acabe e todos possam viver normal. Marlon. A minha parte, eu acho que é o mesmo pensamento do Pedrinho. Nós brasileiros que estamos aqui na Ucrânia vivendo esse momento, a gente sabe que é um momento difícil. Nenhum brasileiro está acostumado a passar por isso. E eu espero também que essa reunião possa ser lá a paz de vez e que o país aqui volte a se erguer, volte a ter a paz como era e que o futebol aqui possa ainda mais ganhar destaque como era antigamente. Pedrinho, você estava na Ucrânia no início, né? Lá em 2022, quando começou. Como é que foi essa tua saída e depois o retorno à Ucrânia? Como estava o país quando você saiu e como está o país quando você volta agora, depois da passagem pelo Galo? Sim, realmente, tudo foi uma surpresa para mim. Os meninos até então não tiveram a oportunidade de ver como era o país antes da guerra, né? Eu tive essa oportunidade e sei o quão bom era o país, o quão era familiar, trazer minha família para morar comigo. Mas após o ocorrido que aconteceu, eu estava com minha família aqui, a gente teve que sair às pressas, sair de trem, tudo na correria. Estava com minha filha, minha esposa, e quando a gente passa por umas coisas dessas, a gente, querendo ou não,
a gente fica com esse negócio na cabeça. Então, pude sair, ficar 2 anos fora, e por ter alguns brasileiros aqui, eu já tinha um contrato com o Shakhtar, decidi voltar, mesmo sabendo da situação, sendo que o ruim é por você estar longe da família. Porém, a gente tem que estar em busca dos nossos sonhos, a gente tem que, em prol de ajudar a nossa família, a gente tem que tomar certas atitudes para poder ajudar eles da melhor forma possível, mas sabendo que, esperando que isso tudo possa acabar o quanto antes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o grande anfitrião do G20, vai ser o grande anfitrião do G20 em novembro. A gente está aqui em Brasília, que é o centro do poder no nosso país, e eu queria perguntar para vocês, se vocês tivessem a oportunidade de falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que vocês pediriam a ele em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para que ele chame atenção para esse Estado, de coisas que têm acontecido aí, enfim. O que vocês esperam do presidente nessa reunião com os presidentes mais poderosos do mundo? Acredito que só colocar em pauta o que está acontecendo, né, nessas guerras, sabendo que estão morrendo muitas pessoas inocentes, e acredito que isso, se fosse para pedir para que eles possam dar o máximo de atenção possível, tentar de alguma maneira conversar com os dois lados para poder selar o pedido de paz, né? Porque acredito que é isso que todo o povo que está envolvido nessa guerra quer e deseja, então acho que esse seria o pedido. Marlon. E da minha visão, acho que essa guerra sofre muitas pessoas, como o Pedro falou, muitas pessoas inocentes. É, acaba que o país também perde muitas coisas, é, tanto de um lado quanto do outro. E se eu tivesse que pedir alguma coisa para ele, foi como o Pedro falou. Acho que esse selo de paz para que possa ajudar os dois países, entender os dois lados também, e que essa guerra possa acabar o quanto antes. Vocês, jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia, vocês pretendem se juntar de alguma forma para escrever uma carta, um manifesto, alguma coisa ao G20, ao presidente Lula, ou ao evento mesmo, em relação a essa causa aí na Rússia e na Ucrânia? Não, nesse sentido, acho que acaba sendo um pouco mais complicado para nós, né? Ter essa influência de poder chegar no presidente, claro, para poder falar isso. Eu acho que já está muito claro o que está acontecendo, já fazem 2 anos, já vai fazer 3 anos, então acredito que o que está em pauta, que é sobre a guerra, já está muito mais que esclarecido, então acho que no momento não seria necessário, mas, como eu falei, já sai nas televisões, jornais, em tudo que é lugar, e tenho certeza que ele vai fazer o melhor para poder selar a paz entre os países. Marlon, como é que tem sido o suporte do governo brasileiro a vocês, quando vocês precisam do consulado, da embaixada ou do próprio Itamaraty aqui em Brasília? Como tem sido? O Pedrinho viveu isso mais latente, né? Porque o governo brasileiro ajudou alguns jogadores, alguns brasileiros que estavam na Ucrânia lá no início da guerra, né? Mas como tem sido esse apoio a vocês? Cara, como eu falei, eu cheguei aqui esse ano, então eu não vivi as coisas que o Pedro viveu, que o Vini e o Tobias viveu lá atrás. É, eu peguei, eu acho que é o lado mais tranquilo assim da guerra, né? Eles sofreram mais do que os brasileiros que chegaram agora, eu e o Kevin. Então, nesse sentido assim, eu acho que sobre ajuda eles poderiam falar melhor, porque eu cheguei agora recentemente, então eu não tenho nenhum caso para comentar sobre isso ainda não. Acredito que isso que o Marlon falou, hoje, particularmente, a gente não tem esse contato com o consulado, com isso, aquilo, porque precisamente hoje, como o Marlon falou, tá um pouco tranquilo, entre aspas, né? Ali a gente precisou no momento de sair da guerra. Então a gente teve que entrar em contato com o consulado e tudo e tudo mais. Hoje em dia a gente não tem esse contato diário com o consulado, porque é algo que hoje em dia não que a gente precise tanto. E como tem sido o suporte do presidente Volodymyr Zelensky, que tem sido
tem liderado bastante, né, essas tentativas de paz. E como é que tem sido o relacionamento dele com o esporte da Ucrânia, né? Não somente com o futebol, mas para levar um pouco de tranquilidade ao esporte na Ucrânia. A gente viu recentemente a seleção de futsal chegando às semifinais da Copa do Mundo, a gente viu a Ucrânia participando dos Jogos Olímpicos, e o campeonato ucraniano também continua normalmente, né? Exatamente. Como a gente fala, o esporte, ele, independente do lugar, independente da situação, ele traz alegria para muitas pessoas, né? Então, querendo ou não, ele dá continuidade no que está acontecendo, seja nos campos, igual você falou, futsal, Olimpíadas. Então, o que acontece é tentar o esporte, tentar manter, trazer felicidade para as pessoas, né? Então a gente tenta ao máximo, seja com nossos jogos, algo que vem transmitindo na Ucrânia, os jogos na Champions League, isso, aquilo, e tenho certeza que o povo ucraniano, querendo ou não, nos acompanha e fica alegre com isso, mas sabendo que isso é passageiro também, né? Porque após os jogos e tudo, sempre por trás tem uma vida, tem uma família, e muitos jogadores ucranianos têm muitos familiares que aqui estão e passam por dificuldades, mas que naquele momento, pelo menos o esporte, traz alegrias para a família. Marlon, a gente tem visto que o povo ucraniano tem sentido muita. Tem se orgulhado muito do Zelensky, né? O presidente tem comprado a briga mesmo e tentado pacificar as coisas. O que a gente conversa e escuta um pouco dos ucranianos que jogam com a gente, é isso, sobre o presidente, é sempre coisas positivas, que ele está tentando de qualquer forma selar a paz. E sobre o esporte, eu acho que como o Pedrinho mencionou, é alegria para as pessoas, independente da guerra que está acontecendo. Acho que eles ficam muito felizes, as crianças vê nós jogadores como super-heróis mesmos e querendo sempre trazer alegria para eles. E até mesmo os jogadores ucranianos dando muita alegria para o ucraniano e para suas famílias também. Um desses ucranianos é o Sudakov, né? Que é o artilheiro do Shakhtar na temporada, não é isso? Isso. É isso. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês também, como futebol à parte, como as famílias de vocês lidam com esse estado de guerra em um país? Vocês jogam bola, mas também vocês têm uma família para cuidar, e como a família de vocês lida com essa expectativa, né? Sempre do que vai acontecer. Nesse aspecto acaba sendo um pouco complicado, né? Porque, como eu falei, a gente viver longe da família numa situação como essa de guerra é um pouco complicado, principalmente a gente não tá próximo aos nossos familiares, isso acaba nos prejudicando no nosso dia a dia. Mas, como eu falei, a gente tem um sonho de poder ajudar eles, e então a gente enfrenta as maiores dificuldades que tem para poder dar o melhor para eles. Aí, eles tentam entender, claro que não é fácil, é difícil poder viver longe, mas a gente tem que abdicar de algumas coisas para poder colher lá na frente coisas boas. Na minha visão, eu acho que o maior problema que os brasileiros enfrentam hoje, apesar do país em guerra, também pela guerra, eu acho que é a saudade e a distância da família. Acho que nenhum brasileiro ficou tanto tempo assim longe de família. Quando jogávamos no Brasil, a gente viajava, ficava muito em hotel, mas geralmente estava em casa também. E eu acho que o maior problema nosso, eu acho que é a distância. É muito difícil, eu tenho um filho pequeno, é muito difícil ficar longe dos nossos filhos, os filhos também entender. E a reportagem também que sai no Brasil, chega nas TVs aí, são muito pesadas porque é uma guerra, isso é normal. E, pô, nossos filhinhos não entendem. Às vezes nossas mães, nossos pais ficam preocupados, nossos familiares, mas a gente tenta passar a melhor maneira possível para eles, dizer que estamos correndo atrás do nosso sonho, que é o futuro deles também. E se Deus quiser, vai dar tudo certo no final. Como é que vocês fazem para manter a segurança, né? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês têm segurança? Vocês têm sempre um plano alternativo? Como é que vocês se planejam assim? Porque é uma situação, pelo menos para mim, diferente, né? Não, na verdade, essa parte, o clube tenta dar a maior segurança
do mundo para nós. Claro, a gente hoje vive em um lugar perto da fronteira com a Polônia, mas hoje a gente acaba vindo jogar em Kiev, que é a capital, Uhum. e na verdade a gente fica no hotel do clube, todos nós moramos em hotéis aqui, então quando tem algum risco, eles tentam fazer com que a gente vá para os bunkers e tal, para que a gente possa estar seguro, né? No hotel aqui mesmo tem, mas enquanto isso, quando tem alguma coisa, a gente desce, mas se não, a gente vive normal, e o clube tenta passar o máximo de segurança possível para nós. Vocês estão em Lviv, é isso? Agora em Não, Kiev, porque a gente joga contra o Dinamo, Ah, mas tá, mas normalmente a gente mora em Lviv, que é na fronteira com a Polônia. que é na fronteira, perto. Aí, suprimento de alimentação, essa coisa toda, o clube providencia tudo isso para vocês. Isso é tudo normal. Sobre alimentação, a gente come no restaurante do hotel, tudo como Ah, se legal. fosse a vida normal, entendeu? Entendi. Alimentação, hospital para família, tudo isso Isso. está Sim. tá, tá assegurado. Legal. E como é que está o campeonato ucraniano hoje? A gente viu, eu fiquei até um pouco triste, né? Mas faz parte. A média de público do Shakhtar tem sido de 1.123 torcedores por jogo. Lógico, não é culpa do time, não é culpa da campanha do time, não é culpa de vocês, é culpa de um momento de guerra no país. Mas como é que tem sido disputar o campeonato com o estádio vazio, né? Já que na Donbas Arena era uma festa do Shakhtar. Chega a ser meio estranho. Acho que ainda mais o Pedrinho estava muito bem recente no Brasil, estádio lotado, os torcedores fanáticos. Aqui também sua torcida é famosa por ser muito fanática e hoje a gente joga com o estádio vazio. Chega a ser meio estranho, mas é a vida que a gente leva hoje em dia aqui na Ucrânia, é a vida que as pessoas ucranianas têm hoje, né, devido a uma guerra, e que isso pode acabar o mais rápido possível para as pessoas voltarem a lotar os estádios e apoiar a gente também. Eu vou pelo mesmo caminho do Marlon. Nós que somos brasileiros, os estádios sempre lotados, por brasileiro muito fanático, a gente vem para viver uma outra realidade, né? Mas sabemos que o que acontece aqui é por outras coisas e sabemos que o Shakhtar tem é, muitos fãs, muitos torcedores, mas que no momento não pode nos acompanhar. Então a gente tenta lidar isso de alguma forma, tenta pegar motivação no dia a dia para que a gente possa fazer também grandes jogos mesmo sem os nossos torcedores. Vocês têm notícia de como está a Donbas Arena? Tem fotos, alguma coisa de como está lá a casa de vocês? Não, para falar a verdade, esse negócio da Dombas Arena já é desde 2014. Na vez que eu vim em Isso. 2020, já não era mais lá, porque aconteceu uma guerra também no passado, Foi que atingido, né? exatamente, que eu não me recordo bem como era, mas eu só tinha contato com meus amigos quando eu cheguei da primeira vez, e eles falavam que lá era um espetáculo e tudo, mas que segue da mesma forma, né? A guerra acaba acontecendo por ali, então, querendo ou não, muitas coisas destruídas, não sei nem como é que hoje está lá, mas aqui, desde quando eu cheguei, a nossa casa sempre foi aqui em Kiev. Marlon, como é que vocês lidam com a saúde mental? Importantíssimo, né? O esporte cada vez mais é, é, trata desse assunto que até pouco tempo era um tabu. A gente vê Simone Biles falando sobre isso, a própria Rebeca Andrade e outros tantos esportistas, Richarlison recentemente, e vocês estão numa região que é um desafio a isso, né? Como é que vocês têm lidado com a saúde mental? Cara, hoje em dia eu acho que esse ponto ganhou ainda mais força, sobre a mente. E como eu falei no começo da entrevista, acho que o que mais pega os brasileiros é os nossos sentimentos. Tem dia que acordamos felizes para treinar e tem dia que sentimos falta da família. Isso é normal. Acho que a gente tem que preparar a mente cada dia mais e evoluir muito. Mas, como eu falei, eu acho que a nossa mente é o que mais pega, a saudade da família, né? A saudade dos nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. E a mente aqui é um turbilhão de coisas, né? A gente não viveu isso nunca na vida. Aqui é tudo novo pra gente, mesmo que uns tenham mais tempo que outros aqui.
mas cada dia acontece algo e a gente se espanta, né? Que isso aqui não é nossa realidade. Todos vêm do Brasil e é outra realidade, aqui é outra cultura. Então, nossa mente é essa. Cada dia muda, a gente tem que estar sempre bem. Os brasileiros, um é ajudando o outro. A gente é uma verdadeira família mesmo, todos somos amigos. Tem que estar um perto do outro. Almoçamos, jantamos juntos. E eu acho que é isso. Eu acho que cada dia a gente tem que se renovar. Tem um que um dia não está bem, o outro ajuda. E assim vai. É, Acredito que esse é o verdadeiro ponto, né? É a gente um ajudar o outro, porque na verdade, quando a gente não tem a nossa família, os brasileiros que tem que um acabar se ajudando o outro, porque não pode largar. Sabemos que mentalmente, alguns dias uns não vão estar bem, então tem que ter outros para poder reerguer e saber que nada é fácil, né? A gente tem que estar cuidando sempre da mente, que eu acho que com a mente bem, o corpo vai estar bem para poder trabalhar, para fazer os jogos. Então tem que estar um junto com o outro para poder reerguer o outro quando o outro não estiver bem. vocês têm auxílio psicológico no Shakhtar? E nas horas vagas, aqui vocês recorrem eventos religiosos, cultos, missas? Como é que vocês fazem para dar uma acalmada no coração? Então, é como eu falei, né? Cada um tem sua crença, cada um tem que todo mundo, creio eu, que se apegar mais ainda em Deus nesses momentos difíceis, porque sabemos que é algo que vai confortar os nossos corações. Aqui não tem psicólogo, né, no clube, mas claro que quem precisar tem que dar um jeito de procurar no Brasil, fazer online, eu acho que acredito. Mas eu acho que o que mais ajuda é a nossa união mesmo aqui dentro. Nos momentos difíceis, a gente está sempre junto, brincando, para tirar um pouco esse peso. Então, acredito que por estar todo mundo junto é o que hoje nos conforta para passar por dias ruins. Isso, Marlon. Fechado, Pedrinho foi muito bem nas palavras aí. Legal. Pedrinho, você está com quem aí, a sua família? Quem mora com você? Não, todo mundo mora sozinho aqui. Ah, vocês moram sozinhos? Ah, tá, a família não. Eu tenho 2 filhos, mas que moram no Brasil com a minha esposa, porque aí quando a gente vai jogar pela Champions League, eles acabam viajando e voltando para me ver. Então, Entendi. todos nós brasileiros moramos todos em hotéis do clube e todos moram só, entendeu? Que desafio, hein, Marlon? Por isso que você falou muito na saudade, né? Eu pensei que os familiares estivessem com vocês. Vocês ficam sozinhos, e aí, em algumas E, oportunidades, eles vão ao encontro isso, de vocês. Isso. é isso aí. Caramba, legal. Poxa, eu admiro muito a resistência de vocês, cara. Assim, vocês estão de parabéns. É uma resistência muito grande, realmente. E quando você fala em saudade, realmente a gente fica até emocionado, porque eu imagino quando vocês podem encontrar, né, os parentes de vocês, principalmente na Alemanha, né? Eles devem ir para a Alemanha quando vocês recebem jogos lá, né? Isso. Isso. Legal, entendi. Bom, estou caminhando para o fim. Marlon, eu queria falar um pouquinho sobre o teu Vasco. Como é que você está Claro. acompanhando? Como é que você está acompanhando o teu machão da gama, como os cariocas dizem? O Vasco foi eliminado pelo Atlético do Pedrinho na semifinal da Copa do Brasil, mas está bem no Campeonato Brasileiro ali. Eu acho que esse ano não vai ter briga contra o rebaixamento e o sonho maior é chegar para a Libertadores, né? Como é que você está acompanhando os seus colegas? Aqui é um pouco difícil para acompanhar por conta da dificuldade do horário, a diferença, mas sempre que eu consigo eu acompanho. E até agora a gente teve uma resenha, eu e o Pedrinho, por conta do Atlético e Vasco, uma resenha sadia. Mas fico feliz de estar vendo o Vascão se erguendo de novo. Acho que o torcedor vascaíno merece isso. Os últimos anos do Vasco não foram tão bons. Tivemos muitas quedas para a Série B, briga para não cair, briga para subir. Acho que o torcedor do Vasco está muito magoado ainda por conta disso. Mas se Deus quiser, daqui para frente o Vasco possa se erguer ainda mais e possa dar continuidade no trabalho que está sendo bem feito. O Marlon começou na escolinha Novos Talentos, passou pelo Nova Iguaçu, foi vice-campeão do Campeonato Carioca,
e depois no Vasco da Gama, né, Marlon? Foi isso, né? Isso, isso. Minha trajetória é de time pequeno, acho que como todo moleque sonhador. E acabei que cheguei no Vasco, as coisas foram fluindo, deram tudo certo. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Legal. Pedrinho, eu queria que você falasse agora sobre o Corinthians, teu Corinthians, que ontem fez um jogaço. Eu acho que você não conseguiu assistir, mas foi um jogaço contra o Racing. Memphis Depay carregou 5 na marcação e deu uma bola para o Yuri Alberto fazer um gol. O jogo terminou 2-2. Queria que você falasse um pouco sobre o Corinthians e sobre o Atlético Mineiro aí, que está na iminência de poder ser campeão da Copa do Brasil e, quem sabe, da Libertadores também. Claro, são dois clubes que eu tenho enorme gratidão. Fiz grandes amigos, principalmente agora nesses últimos anos pelo Atlético Mineiro. Tá? Eu também acabo acompanhando muito o Corinthians, porque foi onde eu tive uma linda trajetória desde novo. Então, ontem, claro, não consegui acompanhar o jogo por conta do horário, mas assim que acordei hoje, fui ver o resultado e espero que possa ganhar lá fora para poder conquistar um título também, que o Corinthians é um time gigante, onde tem que brigar pelos títulos sempre, todos os anos, e vou estar sempre na torcida. E o Atlético também é um clube que aprendi a gostar, um clube que fez parte da minha trajetória, e que eu vou estar torcendo fortemente para que meus amigos, meus ex-companheiros, possam conquistar esses títulos que eles estão disputando. Você chegou a trabalhar com o Milito, né? Com o Gabriel Milito. Trabalhei com o Milito. Que Trabalhei você, todo de janeiro até agora, de julho. qual é a sua opinião sobre o trabalho dele? Bem diferente, né? Não, ele é um dos melhores treinadores que eu já peguei. É um cara inovador, um cara que agrega muito ao elenco, não só taticamente, como fora de campo também. Ele é um gestor. E com certeza, desde quando eu saí de lá, eu tinha certeza que ele ia estar brigando pelos títulos, pela forma como ele trabalha imensamente. Então, é um cara merecedor e um cara que vai crescer cada vez mais, não só no Atlético, mas que vai treinar também ainda clubes maiores ainda. O Pedrinho começou no CSA, também passou pelo Vitória da Bahia, né, Pedrinho? Isso. Passei um ano no Vitória. Joguei quando eu era criança no CSA, 6 a 7 anos, um ano no Vitória, e depois que eu fui pro Corinthians. Legal. Bom, eu quero terminar abrindo espaço para vocês mandarem um recado, sabe para quem? Dorival Júnior. Dorival Júnior precisa olhar um pouquinho para o futebol ucraniano, hein? Marlon, é teu sonho, seleção brasileira, Pedrinho também. Queria que vocês falassem sobre esse sonho da Amarelinha. Realmente, acho que creio que todos os jogadores sonham em poder um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Como a gente falou, hoje acaba sendo muito mais difícil por tudo que está acontecendo aqui. Até hoje, até nossos familiares mesmo, é difícil acompanhar nossos jogos. Mas, como falei, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para podermos evoluir, crescer como jogador, como pessoa. E quem sabe um dia possa pintar a oportunidade da gente poder jogar na seleção brasileira. Meu sonho sempre foi vestir a amarelinha da principal. Quem brinca muito é meu pai, que só falta a principal. Eu peguei as convocações, graças a Deus, desde os 15 ali. E meu sonho, claro, é vestir a principal, meu sonho da família. Creio que de todo jogador brasileiro, isso aí é o auge do jogador. E claro, hoje estamos aqui, amanhã em outro clube, o tempo passa rápido e é muito bom a gente ser visto. Hoje é muito mais difícil, pelo momento do clube, pelo momento do país, mas é um sonho de todo jogador e o meu também. E creio que um dia eu possa realizá-lo aí. Ambos têm passagem pela seleção de base, isso é muito legal, inclusive com conquistas, e tem tudo, sim, para defender a seleção brasileira. Faltou só fazer uma perguntinha, só para eu ter um feedback de vocês. Como é que o povo ucraniano acompanhou as Olimpíadas? Como é que acompanhou a Eurocopa? Eles conseguiram curtir um pouco as medalhas que conquistaram, essas partidas? Como é que é o povo ucraniano assistindo esses grandes eventos? Só para terminar. Pode falar, mano. Quando rolou as Olimpíadas, a gente estávamos na Eslovênia na pré-temporada, não estávamos na Ucrânia, então não conseguimos ver o povo ucraniano assim, não. Isso que eu ia falar, realmente. Não tinha tinha esse acompanhamento, assim, para saber real. Isso. Tinha jogadores do Shakhtar ucraniano nas Olimpíadas, a gente acompanhava os jogos,
mas o do povo ucraniano, assim, a gente viu que o Shakhtar, o time, postava nas redes sociais, mas não, assim, presencialmente, entendeu? Legal. Eu quero, para terminar, deixar o espaço para vocês se despedirem. Eu quero agradecer demais essa entrevista com vocês, principalmente falando além bola, né? Falando um pouco de política internacional, falando sobre o que vem por aí no G20. Eu quero te agradecer primeiro, Marlon, e quero deixar o espaço para você, para suas considerações finais aí. Eu que agradeço você também pela essa oportunidade, e por esse tempo que você nos deu aqui para falar um pouquinho, né, que é muita coisa, mas para falar pelo menos um pouquinho da nossa vida que a gente vive aqui hoje. E é muito bom também para as pessoas, às vezes, se tranquilizarem, porque acham que é uma coisa que não é. E para outras pessoas também que são leigas, também entender, eu acho, um pouco do nosso lado, o que a gente vive, a nossa real situação. E é isso, eu acho que agradecer você mesmo e tamo junto. Legal. Só para vocês terem noção de como foi a dificuldade lá no início, a gente está falando de uma guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022. Eu vou pedir para o Pedrinho, nas considerações finais dele, contar como é que ele conseguiu sair do país lá no início da guerra para chegar no Brasil. Como foi a logística, a operação para ele sair daí. Fala aí, Pedro. Não, sim, realmente faz um bom tempo já que está acontecendo essa situação da guerra. Quando aconteceu a situação, a gente veio para esse hotel que a gente está e depois a gente ficou uns 3 dias, eu acho, sem conseguir ir para a fronteira, porque a fronteira estava muito cheia. E, na verdade, 3 dias depois a gente conseguiu uma ajuda do Brasil, mas a gente precisaria estar em Lviv, porque ele iria nos ajudar com ônibus e acho que iria levar a gente até algum hotel, alguma coisa assim. Mas tudo partiu de nós, do início. A gente teve que ir até a linha do trem, pegar um trem de 13, 14 horas, sem poder comer nada também. E quando chegou lá, aí tinha um ônibus que o Brasil tinha mandado para nos ajudar em Lviv. E a partir daí a gente foi para a Romênia e de ônibus, e depois de Romênia a gente pegou um voo para o Brasil. Foi assim que a gente conseguiu sair. Essa é a história desses dois jogadores na Ucrânia. Eu agradeço demais, Pedrinho. Você quer fazer alguma consideração final? Não, Obrigado por só ter contado. agradecer a você aí por abrir o espaço, para dar esse tempo para nós poder esclarecer algumas coisas. E gratidão e que Deus nos abençoe para que isso tudo possa acabar o quanto antes. Se eu tiver esquecido alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar, podem acrescentar. Fique à vontade. Não, Por acho mim, tá tranquilo. que obrigado. Então tá bom. Desejo para vocês sucesso no Shakhtar, mais um título ucraniano. Vocês estão em quarto, mas daqui a pouco vão para primeiro lugar. E Amém, amém. desejo muito sucesso a todos vocês. Espero vê-los em breve, quem sabe, vestindo a camisa da seleção. Amém. Tá Valeu. bom? Um abraço. Valeu. 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 Tchau, tchau.